Muito bem. Direto antes para te compartilhar a tela, Anderson. Posso compartilhar minha tela? Tá liberado já. Tá liberado já? Então, isso aqui mesmo. Compartilhou, Anderson? Ainda não. Ainda não? Peraí. Agora. Muito bem. Então, essa é a nossa aula número 5. A gente vai falar sobre também a aula número 6. Então, o tema dela, nossa experiência na mortalidade e o dom de um corpo físico. Tá? Então, a gente vai tratar aqui um pouquinho sobre. As aulas anteriores nós falamos um pouco sobre a pré-existência, mas não entramos em detalhes da importância, por que que nós viemos para cá, qual a necessidade de nós termos um corpo físico, né? E o que que nós precisamos fazer, como nós podemos cuidar melhor, né? Dessa, desse presente, né? Vamos dizer assim, que o Pai Celestial nos deu. E aí eu começaria com duas perguntas logo. Sempre estou começando com perguntas para que nós possamos ponderar, refletir, né, sobre esses assuntos. A primeira delas é: você já se maravilhou com o milagre de seu corpo físico e com tudo o que ele pode fazer? Então, essa é a primeira pergunta, que uma reflexão, né? Nós temos essa jovem aí no campo vasto, no gramado, apreciando o que o Pai Celestial proporcionou a ela, e o mesmo acontece conosco, né? A segunda pergunta: já passou por momentos em que você se sentiu frustrado pelos desafios que experimenta por causa de seu corpo? São duas perguntas que amigos de vocês, o círculo de amizade de vocês, para aqueles que são casados, já têm filhos, uma hora vocês vão se deparar com essa segunda pergunta, principalmente, né? Por que que a gente está aqui na Terra e por que que há tanto sofrimento? Por que que a gente tem que passar por dificuldades, desafios, desapontamento, né? Tristezas? Tudo isso são questionamentos que a gente enfrenta no dia a dia. E a gente assiste também, né? Eu e vocês, tá bom? Então, é nesse mundo, é nessas abordagens e nessas duas perguntas que a gente vai dar andamento aqui no nosso conteúdo, tá bom? E qualquer pergunta, qualquer sentimento que vocês tiverem, se estejam à vontade para compartilhar, tá? Aqueles que conseguiram dar uma olhada no conteúdo, tá bom? Nós vamos assistir esse pequeno vídeo aqui. Ele fala sobre a maior criação de Deus. O presidente Russell M. Nelson, ele falou um pouquinho sobre esse assunto, tá? Se alguém já assistiu ele, já conhece, ótimo. Aqueles que não, vão ser pela primeira vez, busquem meus melhores sentimentos aí, tá bom? Vamos lá. Ele é bem curtinho, 2 minutos. Todo Dois... aquele que estuda o funcionamento do corpo humano, sem dúvida, viu Deus movendo-se em sua majestade e poder. Cada olho tem uma lente com foco automático. Há nervos e músculos que controlam os dois olhos para formar uma única imagem tridimensional. Cada ouvido está conectado a equipamentos compactos designados para converter as ondas de som em tons audíveis. O coração é uma bomba incrível. Ele possui 4 válvulas delicadas que abrem e fecham
mais de 100 mil vezes por dia. Pensem no sistema de defesa do corpo. Ele percebe a dor. Ele gera anticorpos. O corpo renova as próprias células antigas e regula o nível de seus elementos vitais. Os muitos atributos admiráveis de seu corpo comprovam sua própria natureza divina. O apóstolo Paulo o descreveu como um templo de Deus. Por que isso é verdade? Porque seu corpo é o templo de seu espírito, e a maneira como você usa seu corpo afeta seu espírito. Deus é o Pai de nosso espírito. Fazemos parte de seu propósito divino. Quando ele nos criou fisicamente, fomos criados à imagem de Deus. O desenvolvimento do espírito tem consequências eternas. Quando de fato entendemos nossa natureza divina, controlaremos nossos apetites. Concentraremos nossos olhos na visão, nossos ouvidos no som e nossa mente em pensamentos que são um crédito para a nossa criação física, como um templo de nosso Pai Celestial. Por essas dádivas físicas, graças damos a Deus. Bem, se eu sair desse vídeo. Sem a grandeza de qualidade, de fatos físicos Super iniciando ele aqui. Então, nesse filme, nós conseguimos observar alguns pontos, né, que ele fala sobre a nossa criação, na verdade, né? Como Deus ele foi perfeito, como ele é perfeito, né, nessa criação. E quando vocês ouviram algumas palavras desse conteúdo desse vídeo, tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Tem alguma coisa que vocês conseguem ver a importância e o motivo por que o Salvador comparou o nosso corpo como um templo? Por que ele fez essa relação do nosso corpo como um templo? Alguém gostaria de compartilhar algum sentimento em relação a isso? O que que já aprendeu sobre isso? Anderson, se aparece alguma coisa aqui. Isso, Pode boa falar. noite. Boa noite, Eu pode estava um falar. pouco ocupado e aí eu cheguei um pouco antes do início do fim do vídeo, na verdade. Certo. Mas o que eu pude compreender foi que como nós somos a imagem e semelhança de nosso Criador, que é, no caso, é o nosso Pai Celestial, e nós somos magnificados pelo Espírito, pois ele tem um propósito na vida de cada um de nós aqui durante a nossa passagem por essa terra. Nós somos convidados a viver esse propósito em nossas vidas. E aí a forma que ele nos orienta é através do Salvador, né, que ele nos deu o plano de salvação e é o nosso exemplo maior que nós temos, e somos magnificados e convidados a viver de acordo com os sussurros do Espírito em nossas vidas. Pois assim nós um dia retornaremos para a sua morada celestial.
fazendo parte, de fato, do plano, que nós já somos, né? Mas se nós não obedecermos os mandamentos e os convênios que nós somos convidados a vivenciá-los em nossas vidas, a, a expiação do nosso Salvador, ela vai deixar de existir em nossa vida. Ela vai existir na vida dos nossos irmãos que vivem os convênios e a nossa vida não, porque nós somos, como falado anteriormente no vídeo, somos convidados. Nós fizemos parte do plano, nós fazemos parte do plano de salvação. Mas se nós não o vivenciarmos de fato, ele deixa de ter a essência em nossa vida. Eu acredito que seja essa parte que eu entendi do vídeo. Bem, muito bem. Mais alguém? Tem algum comentário, algum sentimento? Não? Tá bom. Se vocês tiverem, por favor, se manifestem, a gente comenta. Gostaria que a Ramissa, isso? Ramissa Maia, pudesse ler Abraão 3:26 para nós, e a Carol pudesse ler o que o Helder Christopherson nos fala sobre essa escritura. E os que guardarem seu primeiro estado receberão um acréscimo. E os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino que aqueles que guardarem seu primeiro estado. E os que guardarem seu segundo estado terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo sempre. Bem, vamos já comentar essa escritura. Carol? Se então, no decorrer de nossa experiência mortal, decidirmos fazer todas as coisas que o Senhor, nosso Deus, deva nos ordenar, teremos guardado o nosso segundo estado. Isso significa que, por nossas escolhas, demonstramos a Deus e a nós mesmos nosso comprometimento e nossa capacidade de viver sua lei celestial, mesmo longe de sua presença. Muito bem, muito bem. Obrigado, obrigado, Carol. Então, Abraão, essa escritura, Abraão 23:26, nós já falamos sobre ela numa aula passada, né? Que a gente já falou um pouco sobre a pré-existência, nosso primeiro estado, nós estamos no segundo estado. Então, esse segundo estado é onde nós fomos presenteados com o corpo físico, que o Senhor assemelhou como o templo de Deus, né? Então, se a gente tem, se ele considera nossa matéria como um templo, que respeito ou que considerações nós não deveremos ter em relação ao nosso corpo, né? E Christophers, o Helder Christophers, ele é bem claro aí, bem claro, tá? Que as nossas escolhas nesta vida, elas também influenciarão, né, alguns resultados na nossa próxima etapa, né? Assim, como eu falei em aulas anteriores, que a pré-existência, as decisões que nós tomamos lá, elas impactaram aqui, então estão impactando aqui, né? Então, uma coisa está ligada à outra. E essa escritura de Abraão 13:26, ela é espetacular, tá? Porque ela fala exatamente a seriedade de nós nos esforçarmos para guardar os mandamentos. Tá bom? Queria só mostrar para vocês aqui o que João 3:38, Jó 38:7, essa imagem é aquela imagem que vocês já conhecem. Esse dia aí foi um dia decisivo para todos nós, não é isso? E aí eu pediria para Maria, poderia ler para nós, versículo 7? Maria, está nos ouvindo? Juliana Nunes, então, vamos lá, nos ajude com essa escritura bem pequena. Posso. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Exatamente. Então, esse dia, essa é uma das escrituras do Velho Testamento, das poucas, que mostra que nós tivemos uma vida anterior e nós participamos disso, nós nos alegramos com a nossa vinda para essa terra.
o presente do corpo físico. E lá a gente teve uma ideia da importância disso. Por isso que nós somos comparados às estrelas dos céus, que se alegravam, né? Então, pensem aí, olhem para o céu numa noite estrelada, imaginem, pensem nessa escritura, vocês vão pensar ela diferenciada a partir de então, né? Cada vez que vocês olharem para o céu, nós fomos considerados, né, como cada estrela, que tomou uma decisão, que apoiou o plano de salvação que nós vimos aqui. Então, esse dia é um dia para nós que nós vamos entender muito bem. A gente tem flashes, né, nessa vida, mas na próxima a gente vai entender muito bem, perfeitamente, né? E aí eu tenho essa pergunta: podemos controlar nosso corpo físico para que ele se torne um instrumento, em vez de se tornar o mestre de nosso espírito? Ou seja, nós estamos nessa vida aqui para nós dominarmos nosso corpo, né? Vocês lembram quando vocês não vão, nós não lembramos, né? Mas nós éramos bem pequenininhos, não sei se alguém aqui, mas nossas mães já nos contaram o tempo que a gente levou para caminhar, o tempo que a gente começou a engatinhar e assim por diante. Foi passo a passo, né? Até conseguir ter coragem para levantar, né? Para que nosso corpo ele chegasse à estatura do nosso espírito. Mas todos nós passamos pela mesma trajetória, né? Passo a passo. Então, essa pergunta ela tem que ficar sempre com a gente, né? E a gente pensar que a gente deve se esforçar para sempre manter esse controle, né? Esse controle. Isso é importante. A outra pergunta é: os poderes divinos, inclusive o poder de criar a vida, pode ser confiados a nós, tanto agora como na eternidade? A gente vai falar daqui a pouco sobre esse poder de criar vida, a importância disso. Por que que esse é um dos propósitos da criação, né? Então, quando vocês pensam aí, os poderes divinos, né? Inclusive o poder de criar vidas, foi confiados a vocês. Temos aqui rapazes e moças, né? Que todos nós juntos precisamos enxergar isso muito bem, tá bom? Então, pense também nessas duas perguntas que elas vão refletir lá no nosso próximo assunto, tá bom? Agora eu queria um voluntário. Então, graças a Jesus Cristo, podemos um dia receber um corpo imortal e perfeito como o de nosso Pai Celestial. Israel Carvalho, pode ler Doutrina e Convênio 130, 22 para nós, por gentileza? Israel, tá aí, Israel? Ok, vamos passar para outra. Eu posso, Henrique, eu posso, eu, pode ler, eu posso Alexandre. ler. Pode ler. Ok. Pera, deixa eu só mover aqui. Perfeito. Graças a Jesus Cristo, podemos um dia receber um corpo imortal e perfeito como o de nosso Pai Celestial. O Pai tem um corpo de carne e ossos, tão tangível como o do homem. O Filho também. Mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Isso, né? Então, isso é uma doutrina, né? Que talvez muitas pessoas ainda não pensem assim, não acreditem. É difícil para elas pensarem que Deus o Pai, ele tem um corpo, ele tem uma forma, ele tem olhos, ele tem boca, ele tem ouvidos e braços, mãos, entendeu? Eu fui um desses, eu nunca imaginei que Deus, até então, até conhecer o Evangelho dos missionários na minha casa, que eu vim ouvir que Deus tinha uma forma, porque para mim eu fui ensinado que ele era só um espírito, e o espírito, ele era a natureza, ele era o sol. Então eu acreditava assim, nunca imaginei.
Então, para mim, ficou assim, fiquei maravilhado quando eu falei, puxa, Deus tem, e foi mostrado através das Escrituras. E isso eu fiquei assim muito satisfeito quando os missionários mostraram, ó, Deus ele tem um corpo. Quando eu vi a primeira visão e via os panfletos que eles usavam, né, umas pastas grandes, e ali eu fiquei satisfeito, fiquei muito feliz em saber, mesmo sendo jovem ali, e tirei aquela ideia de que ele era uma pessoa assim, né, um vento, né, o sol, uma coisa assim muito vaga, né? Deixa eu ver aqui quem poderia ler para mim essa citação. Daniel Anjos. Pode ler para nós essa citação do profeta Joseph Smith. Daniel. Deixa eu ver aqui outro então. Vou repetir aqui vocês. João Vitor, pode ler para nós, amigão? João, tá nos ouvindo? Vamos deixar o João para a próxima. Sabrina, lê para nós de novo, então. Ok, Sabrina. Perdão, qual seria? A de Joseph Smith. Viemos a este mundo. Ah, tá. Viemos a este mundo com o objetivo de obter um corpo e poder apresentá-lo puro diante de Deus no reino celestial. O grande plano de felicidade consiste em ter um corpo. O diabo não tem corpo, e esse é seu castigo. Muito bem. Então, quando vocês leem essa citação do profeta, tá? E a diferença entre nós e nosso adversário é esse corpo. Uma das diferenças, mas esse corpo já faz uma grande diferença. Alguém sabe por quê? Alguém gostaria de compartilhar seu pensamento sobre o porquê é um privilégio a gente estar nessa vantagem? Bom, deixa eu ver se a pergunta foi sobre o porquê é importante termos um corpo, é isso? Porque, visto que se nós não tivéssemos nessa condição, a gente já estaria já com um castigo muito conceituado, né? Uhum. Assim como Satanás e um terço lá. Esse é o castigo deles, não terem um corpo. Bom, eu creio que a importância de termos um corpo bom, primeiramente, é para conseguirmos nos chegar mais ao Pai Celestial, porque com certeza, né, quando estávamos com Ele, nós também queríamos um corpo, né, vimos Deus em Sua glória, e com certeza pedimos, né, que fôssemos mais com Ele, então o corpo por si só já é um presente do Pai para sermos mais com Ele, ou seja, já um acréscimo a mais para estarmos próximos dele. E a segunda coisa foi justamente que só podemos vir para essa terra adquirir conhecimento com um corpo que pudesse entender o que é a dor, o que é o sofrimento e também compreender as alegrias da vida. Sem um corpo, nós não conseguiríamos ter as experiências terrenas necessárias para a gente crescer o suficiente para ser merecedores do reino. E se a gente não crescesse o suficiente por meio dessas experiências que só o corpo, né, o corpo humano que temos hoje, consegue nos proporcionar, a gente não conseguiria chegar no nível que o Pai Celestial quer que nós cheguemos para herdarmos o seu reino. Então, eu creio que esta é a grande função do corpo. É para termos essas experiências e podermos chegar mais próximo do Pai Celestial. Muito bem. Exatamente, Alessandro. Obrigado. Muito bem, exatamente isso. Por isso que aqueles que decidiram seguir Lúcifer, eles
eles não têm essa experiência que nós estamos tendo, eles têm um desejo muito grande. Por isso que nas escrituras, quando lá dos porcos que vocês conhecem, que estão lá, uma manada de porcos e Jesus Cristo e os espíritos estavam lá no corpo do rapaz, e o Senhor Jesus Cristo chegou e eles reconheceram o poder, né, de quem estava diante deles, e Cristo pediu para eles saírem. E eles pediram autorização para quê? Para que, se fosse possível, eles possuíssem os corpos dos porcos, né? E assim foi dada essa permissão e os porcos foram para onde? Caíram no precipício, né? As escrituras falam que eles caíram no precipício. Ou seja, dominar esse nosso corpo físico, ele levou tempo. Vocês e eu, a gente foi desde pequeno, né? A gente foi aprendendo a dominar nosso corpo, como eu falei, né? Nascemos, engatinhamos, começamos a ter mais coragem, começamos a pegar nas coisas e subir, ficar em pé, e depois começar a dar os primeiros passos. Então, levou anos para nós dominarmos o nosso corpo. E é por isso que quando acontece esses tipos de, de incorporação, eles não conseguem dominar o corpo. Eu falo isso para vocês com muita clareza, porque eu presenciei isso, né? Eu presenciei isso. Eu tenho parentes que são espíritas. é, minha mãe, na época, antes de entrar para a igreja, ela era muito envolvida com o candomblé, com essa parte da Umbanda. Então, eu digo para vocês com algumas propriedades de que é real, né? E a pessoa não tem domínio, eles não têm domínio sobre esse corpo, não sabem usá-lo, entende? Então, presente. Anderson, me ajuda com o horário, por favor. Quando for 5 para as 9, tu me dá um alerta aí, por favor. Ou se o Anderson ou qualquer um dos irmãos aqui, dos jovens que estiverem presentes, que eu estou aqui sem. Beleza. O celular está carregando e eu deixei no outro compartimento, tá bom? Obrigado. Então, por que é difícil, de acordo com o que a gente já conversou aqui, por que é difícil dominar alguns de nossos desejos e apetites físicas, né? Já que esse corpo, ele é um presente, mas aí, devido a gente estar nessa terra, a gente também está envolvido, né, com algumas coisas que fazem parte dessa terra, desse mundo, tá? Então, a pergunta para vocês é: por que é difícil dominar alguns de meus desejos, dos seus desejos e apetites físicos, né? Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso, né? Se, al- se alguém É, quiser falar sobre por que é difícil dominar alguns de desejos e apetites, porque aí a gente tem que pensar, irmão Moisés, mas de que desejo vocês está se referindo? Apetites físicos. Todos nós temos é. noção do que seja isso. Eu posso comentar, mas é um pouco rápido pensar, um Certo. pouquinho rápido. Eu acredito que por nós sermos a criação do Senhor, Ele nos abençoou com aspectos emocionais, físicos, espirituais, e também nós temos o ser natural, né? Por ser de natureza terrena. Então, essa parte nós sentimos desejos, emoções, faz parte do nosso todo, né? Então, Ele nos agraciou de diversas formas, mas Ele colocou também em nosso ser essa parte que nós precisamos, por exemplo, física, do alimento, de exercícios diários, de aprimoramento, né? Então, eu acredito que seja essa etapa da nossa vida, que nós temos a nossa essência espiritual, mas também nós temos a nossa essência natural, que é o nosso ser natural, que a gente tanto chama, né? Certo. Muito bem, Anderson. Mais alguém? Vamos reforçar isso aqui que o Anderson comentou e vamos comentar um pouquinho sobre o que o presidente Nelson falou sobre isso. É... Alessandro, lê para nós, por gentileza? A citação do presidente Nelson? Isso. Certo. Nosso Pai Celestial colocou certos apetites em nosso corpo para perpetuar a vida e ajudar a cumprir seu plano. Parte de nosso teste mortal é determinar se os apetites de nosso corpo podem ser controlados pelo espírito que nele habita. Quer explicar um pouquinho o que você entende sobre isso?
Que sentimento você tem sobre essa Com, citação? com certeza. Eu acho muito interessante essa parte sobre o, o espírito vencer a carne, né? Porque, tecnicamente, a gente está em um processo de justamente se provar de que nós somos capazes de sobrepujar esse homem natural aqui na Terra. Eu acho interessante a maneira que ele fala, né, sobre esses apetites, porque eu gosto de lembrar daquele momento em que Cristo está no deserto, depois de muito tempo de jejum, e aparece Satanás, né? Acho que aquela ali é uma boa exemplificação de como é o a aprovação que nós temos aqui, né? E eu penso como foi para Cristo, né? A aprovação de Cristo na carne não foi diferente da nossa. E é isso que faz com que a gente saiba que sim, tem como o Espírito vencer a carne. E aí é por isso que vem essa aprovação do Senhor pra gente. E é Muito a bem. prova sincera de que é o melhor teste possível para sabermos se nós somos merecedores do reino. Se fizermos um terço, 1% do que o Senhor fez, né, aqui na terra, né, se nós sobrepujarmos a carne de uma forma mais um pouquinho próxima do que Cristo fez, nós vamos conseguir passar no teste. E eu acho isso muito interessante. Nos é pedido tão pouco e a gente, às vezes, tem uma luta tão grande, né? É verdade. Muito bem, perfeito. É isso mesmo, né? É algo que a gente precisa. Se a gente trabalhar isso, nosso espírito sempre sobrepujar a carne, a gente vai entender que a gente está nessa medida que o Pai Celestial deseja, né? Que a gente esteja, né? Quando nós estivermos emparelhado, corpo e espírito, aí a gente já começa, né, a começar a ficar preocupado, porque para a matéria, para o corpo, para os desejos ultrapassarem e o espírito enfraquecer, basta um passo, né? Basta um passo. Então, imagine isso daí. Muito bem. Bora ver o que a Alder Bedna falou sobre isso, né? Ó, até certo ponto, o homem natural está vivo e bem em cada um de nós, ou seja, até certo ponto, esse homem natural ele está aqui dentro, ele está dentro de nós, de cada um. Ninguém pode falar assim, ah, não, mas eu não tenho homem natural em mim, não. Eu consigo dominar tranquilo, controlar ele. Mas, ó, vamos ver aí. Carol, lê para gente o de azul e a Maria lê o de verde, citação verde, por favor. O homem ou a mulher natural não se arrepende, é carnal e sensual, e indulgente, e excessivo e orgulhoso e egoísta. Isso. Então, são características do homem e da mulher natural, tá bom? Ele não se arrepende, ele é carnal, ele é sensual e por aí vai, né? Então, existe característica que a gente pode entender a que nível nós estamos. E aí eu gostaria que vocês pudessem, a gente ter uma reflexão sobre isso, tá? Mas, vai, Melry, lê para nós, por gentileza. Maria, tá na escuta? Ok, obrigado. Como filhos de Deus, herdamos dele capacidades divinas, mas neste momento vivemos no mundo decaído. Os próprios elementos dos quais nosso corpo foi criado são, por natureza decaídas e estão sempre sujeitos à atração do pecado, da corrupção e da morte. Consequentemente, a queda de Adão e, e suas consequências espirituais e temporais nos afetam mais diretamente por intermédio do nosso corpo físico. Muito bem, né? Então, essa citação aí, foi uma citação da Cremos em C. Castro, né? A gente até comentou na primeira aula, né, sobre a queda, algumas coisinhas sobre a queda. Então, é natural que a gente herdasse os desafios dessa vida terrena, né? Os desejos, né? A gente tem esse sentimento, a gente tem que trabalhar isso dia a dia, né? Mas são consequências, da queda, né? A gente é atraído, na verdade, a gente é atraído
por esses desejos e apetites que fazem parte deste mundo, tá? É, o que a gente precisa se esforçar para fazer é não deixar que ele domine toda a situação. Por isso que a importância assim, de nós trabalharmos todos os dias e nos avaliarmos todos os dias, né? Onde melhor, um dos ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou, que ele fez a reunião com seus apóstolos e que hoje vocês praticam pelo menos uma vez na semana para vocês fazerem essa autoavaliação. Que, que momento é esse que vocês têm o privilégio de fazer isso? O sacramento aos domingos. Muito bem. O sacramento é, é um momento assim, para mim, muito sagrado, porque é lá que nós estamos comungando, é lá que nós estamos renovando todas as promessas que nós fizemos no início da nossa jornada, quando nós nos batizamos. Então, pensem sempre isso quando vocês estiverem na reunião sacramental, fazer com que ela se torne o melhor momento daquele, daquele dia, né? Porque vai fazer toda a diferença a semana e os dias que virão pela frente. Tenho certeza disso, tá? Então, como vencer esse homem natural? Vamos falar rapidamente, por causa do nosso tempo. Eu deixei aqui, tem três assuntos. Eu gostaria que, aleatoriamente, sem eu me manifestar, alguém pudesse ler rapidamente. Vamos lá. Como vencer o homem natural? Ele ensina a cada um de nós a ser humilde ou, em outras palavras, a ser modesto. Simples, sóbrio, singelo, não orgulhoso, altivo, arrogante ou presunçoso. Desculpe, por favor, me desculpe. Ele nos ensina a ser pacientes, ou, em outras palavras, a ter a virtude que consiste em suportar os dissabores e infelicidades, com resignação, a suportar ofensas com serenidade. Muito bem, né? Isso aí é importante, né? Essa parte, esse trecho que eu peguei, que eu tirei, foi de uma história contada por uma autoridade geral, onde uma reunião familiar onde tinha o pai, a mãe e os filhos, e o pai chamou os filhos, a família, para ler as escrituras. E uma das filhas não estava com as escrituras dela. E ele perguntou para ela ir buscar as escrituras dela. E ela levantou muito chateada assim, né? Foi no quarto com aquela lentidão. Não sei se alguém já passou por uma experiência dessa, com lentidão. E aí ela perguntou para o pai se ela não tava assim muito desejosa de ler as escrituras, de participar daquele momento ali, né? E ele muito, né, autoritário naquele momento, com uma voz mais forte, falou que na casa dele se lia as escrituras, né? E ela então se magoou com aquilo, né? Deve ter sido um pouco rude, e eles bateram um pouco de boca, e ele disse que a casa, enquanto era a casa dele, enquanto ela estivesse lá, ela tinha que ia ser daquele jeito. Então ela foi para o quarto dela, chorou, ficou lá. E aí ele sentiu ali que aquele momento o espírito já não estava, e ele se ajoelhou e começou a orar, perguntando ao Pai Celestial como ele podia mudar aquela situação, né? E ele sempre ouvia uma voz falando assim: vá lá, peça desculpa. Vá lá, peça desculpa. E ele orava de novo: vá lá e peça desculpa. Então, assim, pela terceira vez ele ouviu e ele foi lá no quarto da filha. Bateu, viu um silêncio, ela não atendeu, ele abriu a porta, ela estava lá chorando. E quando ele pediu desculpa, por favor, me desculpe, né? Ela pegou as escrituras dela e abriu lá em Mosia 3,19, onde nós conhecemos aquela famosa escritura, né? Deixa eu ver se ela vai estar aqui. Não, não vai estar aqui. E ela leu para ele: porque o homem natural é inimigo de Deus, e tendo sido desde a queda de Adão e se doar para sempre, a não ser
Que o quê? A não ser que o quê? Que, que se renda ao influxo do espírito, ou alguma coisa assim. Exatamente, exatamente. A não ser que ceda ao influxo do espírito, Do né? espírito. E se torne, né? E deixe-se dispós desse homem natural. Então ela leu essa escritura e o pai ali entendeu, né? Que ele tinha dado um grande passo, né? Mas ela quis lembrá-lo de que eles como família, todos nós precisamos ter cuidado com isso. Vocês que vão ser pais, lembre-se disso, né? Um desculpe, por favor. Às vezes é difícil, porque às vezes a gente acha que a gente tem a razão, tá com a razão, né? Mas a gente pode também dar uma cedida para que a paz, né, ela reine. A gente precisa manter isso, tá? É um convite que eu faço para todos vocês. E assim a gente vai vencer esse homem natural, né? Que é uma tarefa, vai ser para toda a nossa vida, tá bom? Vamos passar aqui rapidamente para um outro assunto, que é sobre a nossa lição 6, que é o casamento entre homem e mulher que foi ordenado por Deus. Isso é um outro ponto, né? Faz parte também dessa vida mortal, tá bom? Então vamos ver aqui. Antes disso, eu queria falar com vocês sobre esses episódios aqui, bem rapidamente. Aqui nós temos um homem chamado Leme. Para quem fez o curso ano passado do Santos, ainda vai lembrar ou não, né? Ele foi um converso da igreja, aqui do meu lado esquerdo, né? Lemming Copley. E ele fazia parte de uma seita religiosa, tá? É, que quando ele se filiou à igreja, ele fez questão, né, de aprender as doutrinas, mas ele não esqueceu, ele trouxe assim como todos nós, né? Nós trouxemos costumes. Aqueles que são conversos sabem o que eu estou dizendo. Nós trazemos costumes das outras crenças que nós tivemos, até a gente ir se adaptando. Então, com ele não foi diferente, tá? Então, as crenças deles, algumas coisas eram semelhantes à restauração do Evangelho, ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Inclusive, ó, ele fazia parte dessa comunidade chamada Shackles, que era uma seita cristã que acreditava no celibato e na vida comunitária, tá? Então, era essa turma aí que eles guardavam, eles estudavam as escrituras, a Bíblia, usavam a Bíblia, mas eles tinham outros conceitos, né? Que quando Joseph ensinou Lehman, ele houve essa divergência, né? Porque ele ficou, puxa, mas isso aqui não é assim porque eu aprendi assim, e aí ele foi, e depois que aquilo se internizou na vida dele, ele desejou também que os amigos dele dessa comunidade também pudessem aprender, né? Eles acreditavam, por exemplo, que a segunda vinda já tinha acontecido, e ela veio é, com essa senhorita aqui do cantinho, bem aqui do lado, aqui no meu cantinho, chamada Anne Lee, né? Eles acreditavam fielmente que ela era a reencarnação de Jesus Cristo, que a segunda vinda veio através dela, né? Então aí, quando Joseph Smith se depara com essa situação, e aí ele pede para Parley P. Pratt e Sidney Rigdon e também o Lehman irem junto para ensinar, né, essas pessoas. Fizeram, né, uns conteúdos, porque houve uma revelação, Joseph Smith foi perguntar ao Senhor sobre essa questão, e o Senhor é, revelou para ele, né? Então, eles foram lá e foram justamente apresentar. E você já sabe que não foi aceita por eles, né? Porque eles acreditavam em casamento, era algo muito distante para eles, tá? Não estava na importância. Versículo 22, Doutrina e Convênios, que é a respeito dela, que o Senhor revelou assim: também, em verdade, vos digo que o Filho do Homem não virá em forma de uma mulher, nem de um homem viajante pela terra. Esse foi um dos pontos. Existem outros pontos que eles acreditavam e o Senhor foi respondendo: isso não é assim, isso não é assim, isso não é assim, né?
inclusive sobre o casamento. Então, foi daí que aconteceu a revelação da seção 49 de Doutrina e Convênios, tá? Então, em virtude disso, são coisas que vocês se deparam no dia a dia com os amigos de vocês sobre relação, sobre casamento, né? Sobre a importância, sobre o que casar. As questões nessa época aí, talvez fossem outras, mas hoje o que vocês vivenciam é uma coisa assim, bruscamente escancarada, né? Então, como saber sobre a perspectiva do Pai Celestial sobre o casamento me ajuda a entender o plano dele para mim, tá? Então, eu gostaria que alguém lesse essa citação do presidente Christophe, do Elder de Christophe, sobre a família. Vou ler. Oi, Jasmine, obrigado. Uma família edificada sobre o casamento entre um homem e uma mulher oferece melhor ambiente para o plano de prosperidade estabelecido por Deus. Um local para o nascimento de filhos que vêm de Deus puros e inocentes, e o ambiente para a aprendizado e a preparação de que precisam, a fim de que tenham uma vida mortal bem-sucedida e a vida eterna no mundo vindouro. Muito bem, Yasmin. Então, resumidamente, a gente está aqui para a gente fazer esse plano funcionar. E o casamento entre um homem e uma mulher, ele faz parte disso, para que a gente se prepare, né, para ser bem-sucedido nessa vida. Nós viemos aqui para ser bem-sucedido, gente. Tá? E a gente precisa é, entender e acreditar nisso fielmente, e trabalhar para que isso aconteça. E eu quero ser bem-sucedido em todas as coisas que eu desejo e que eu já tenho algumas promessas, porque minha bênção patriarcal define lá algumas coisas, mas eu preciso acreditar naquilo e correr para que aquilo aconteça, né? Vamos ver. Quem pode ler para nós? Um outro voluntário, por favor. Eu posso. A missa, obrigado. O homem não é completo sem a mulher. Tampouco um pode cumprir a medida de sua criação sem o outro. O casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. Somente por intermédio de novo e somente por intermédio do novo e eterno convênio do casamento é que eles podem entender a plenitude das bênçãos eternas. Muito bem, tá lá na Lharona, vocês podem, eu vou deixar esse conteúdo como eu estou deixando, por isso que a importância de vocês entrarem no grupo, né, eu encarecidamente convido vocês para que eu estou colocando lá esses conteúdos, que tem algumas coisas que a gente não vai abrir praticamente tudo, mas tem um conteúdo que vocês podem pesquisar referência e estudar mais aprofundadamente, né? Então, obrigado pela leitura. Então, aí, o casamento, ele só é completo quando ele cumpre aí o propósito da criação, né? Então, já sabemos que ele foi ordenado por Deus e a gente só precisa fazer com que isso seja nutrido em nós. Para aqueles que ainda não sentem, né, essa plenitude toda, né, de que vamos lá, vamos buscar, né? Está disponível. Vamos orar, vamos fazer o que for preciso para a gente fazer com que isso aconteça, para a gente ser bem-sucedido na nossa vida, tá? E sentir esse poder. Então, o Elder Tanner falou muito bem sobre isso. Vamos ler Doutrina e Convênio 131, de 1 a 4? Daniel, pode ler para nós? Daniel, Posso Moisés, sim. vamos Pode lá. me Moisés, lembrar qual parte? só para te Doutrina e avisar, Convênio 131, de 1 a 4. Moisés, só para te avisar que são 8h57. Oh, obrigado. Estamos finalizando. Perfeito, vou ler rapidinho pra gente. Fala assim: na glória celestial há três céus ou graus, e para obter o mais elevado, um homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se não o fizer, não poderá obtê-lo,
Poderá entrar em outro, mas esse será o fim de seu reino. Ele não poderá ter descendência. Muito bem. Então, esse é um motivo muito importante, e um incentivo muito importante para que a gente busque cada vez mais, né, esse sentimento de poder ter um companheiro, uma companheira, tá? Para que a gente possa continuar a nossa descendência, ok? Então, aqui eu deixei algumas coisas que vocês vão, opa, desculpa, vocês vão poder ler mais lá na frente, por causa do nosso tempinho. É, interessante, tá? Essa pergunta aí e esses conselhos, deixei aqui também, como eu falei, a referência para que vocês possam buscar, tá bom? Então, vou deixar isso no grupo, a importância de vocês entrarem lá, tá bom? Aqui, uma outra questão, tá bom? Gostaria que vocês, como exercício da fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo, pode me ajudar a superar o medo e vivenciar a alegria do casamento. Então, tem uma foto de uma jovem aqui, né? Talvez a gente possa pensar só ela, só as moças que têm essa interrogação, essa preocupação. Não, tem muitos rapazes que também, né, precisam superar, né, o medo, precisam superar algumas coisas. Às vezes se relaciona, e aí o primeiro relacionamento já não deu certo, e aí já fica ali, né, meio que na dúvida, balançando e tudo mais. Mas não precisamos pensar assim, tá? Então, pense sobre perguntas ou preocupações que você ou aqueles ao seu redor têm sobre casar. Então, vocês estão envolvidas nisso. Vocês são líderes aqui, com certeza. Vocês são professores na igreja e vocês estão ensinando os jovens e os jovens vão questionar sobre isso, tá? O adversário, com frequência, ele amplia os medos. Então, ele vai trabalhar sempre para que a gente tenha o desejo e acredite que o casamento não é importante, tá? Essas duas referências eu vou deixar para vocês e vocês vão lá buscar, né? Como posso superar qualquer medo que tenho sobre o casamento ou resisti-lo a adiá-lo sem necessidade? É um grande discurso que está lá de Jeff C. Holland. E o segundo é em quais circunstâncias o divórcio se justifica? A gente não vai falar sobre isso bem nessa aula, porque tem outras aulas que a gente vai comentar um pouco sobre isso, tá? Mas vou deixar lá e tem lá, as circunstâncias em que o divórcio é justificado. E vocês e eu sabemos que tem alguns casamentos. A probabilidade de nós termos divórcios entre nós, ela, ela, tem sido, não grande, mas ela tem sido um pouco fora da média, né? De alguns anos. Hoje, tem acontecido muitos divórcios. E principalmente, não vou dizer que é só entre os jovens, não, que estão ali casando e estão assim se achegando e não está dando certo. Não, entre casais antigos, às vezes tem acontecido, entendem? Então, são dois assuntos importantes. Por favor, o convite que eu faço, que vocês possam pegar essas referências e possam estudar para que vocês possam saber como abordar isso com os jovens, ou com o parceiro, com o namorado, com o seu esposo. É momento para vocês dialogarem, né, e ter essa oportunidade, tá bom? Então, eu queria só prestar meu testemunho para a gente encerrar e dizer que eu sei que essas coisas são verdadeiras. Nós podemos sim é, buscarmos todas as bênçãos que estão disponíveis para nós. Então, é um privilégio para nós termos tudo ao nosso alcance. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês, fazer esse convite para que vocês busquem cada vez mais, tenham acesso a essas pérolas, tá? Que o Senhor espera muito, muito de vocês, eu tenho certeza disso. Que a geração, sempre eu tenho afirmado isso, a geração que está vindo aí, né? É,
ela vem com muitas perguntas. E você, eu já não preciso estar preparado para isso, não, mas eu digo que vocês precisam estar muito bem preparados para esses espíritos que estão chegando. Eu deixo essa aula, meu carinho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. E obrigado pela participação de todos. Amém. Quem poderia fazer a última oração para nós? Quem gostaria, um voluntário?